E aí pessoal, meu nome é Igor Silva, eu sou advogado. No meu canal eu falo sobre diversos assuntos de forma simples, sem juridiquês, de forma que as pessoas realmente possam entender. Hoje eu vou falar sobre tempo de atividade rural. Justamente, tempo de atividade rural. Muitas pessoas utilizam esse tempo para aposentadoria. Eu vejo muitas dúvidas. As pessoas me perguntam em vários casos que eu realizo a aposentadoria das pessoas tem tempo rural e tem uma grande dificuldade no tempo rural, né, que é a documentação. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o que é o tempo rural, vou dar algumas dicas de quais documentos você já ir juntando ou já ir se atentando para ter para poder utilizar esse tempo de rural futuramente. Então se você quer saber sobre isso, continua assistindo o nosso vídeo até o final. Roda a vinheta. Então, pessoal, o dito tempo rural é o tempo que a pessoa trabalhou em ambiente rural, mas não é em qualquer ambiente rural, nem qualquer atividade do ambiente rural. Sim, primeiro você tem que ter trabalhado numa propriedade rural de pequeno porte. Então vamos lá, pessoal. Quem tem direito a utilizar o tempo de rural? Então, pessoal, pode utilizar o tempo rural quem trabalhou no campo, foi para a cidade. Isso é bom por quê? Porque esse tempo às vezes é a diferença entre a concessão ou não de uma aposentadoria, principalmente a aposentadoria por idade. Muitas pessoas ainda não contribuíram, não tinha esse registro, né? Outra questão: quem pode utilizar o tempo rural sem pagar nada? Quem trabalhou antes de 1991, justamente. Se você exerceu atividade no campo antes de 1991, você pode utilizar esse tempo integralmente na sua aposentadoria para completar o tempo que falta para você conseguir ou a aposentadoria por idade, ou a aposentadoria por tempo de contribuição, ou outra modalidade que você esteja litigando. Então, quais são os requisitos para poder se utilizar esse tempo? É o seguinte: primeiro, a pessoa tinha que trabalhar numa pequena propriedade rural. Essa propriedade rural tinha que produzir o suficiente para o seu sustento, né, o sustento da família, e desde que sobrasse um excedente, mas pequeno, não de grande monta, para a venda, para o sustento da família também. A família não poderia utilizar de exploração de turismo por mais de 120 dias na propriedade rural. Também não poderia contar com um outro trabalhador que não fosse da família por mais de 120 dias ao ano. Voltando a quem deve pagar ou não a contribuição ao INSS, a base está no ano de 1991. Então, quem trabalhou antes de 1991 não precisa recolher aquele tempo antes de 1991. Quem trabalhou após 1991 precisa recolher aquele tempo e aquele tempo poderá ser averbado para a concessão da sua aposentadoria. Então, desde que idade pode ser utilizado ou pode ser contabilizado esse tempo de trabalho rural? No TRF1, que compreende os estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, é pacificado que a partir dos 12 anos de idade já se pode contabilizar esse tempo de serviço rural. Então, se você morou até os 18, até os 20 anos, já são 6, 8 anos de serviço rural que esse tempo pode ser utilizado para a sua aposentadoria. Então, pessoal, eu disse que eu ia falar sobre documentos que são necessários e também documentos para você ficar atento se você trabalha ainda sem a carteira assinada e no ambiente rural também serve para você. Primeiro documento: contrato de arrendamento, contrato de compra e venda da propriedade. Isso é muito importante. Um, dois, três. Então, pessoal, primeiro documento: contrato de arrendamento, de locação. Não, né? Parcelamento, parceria, comodato. Um, dois, três. Então, pessoal, primeiro documento: contrato de comodato, de parceria, de arrendamento da propriedade rural.